Vamos resolver mais alguns exercícios aqui de associação de resistores. E nesse primeiro exercício aqui da parte superior, nós temos muitos componentes, e isso pode assustar um pouco, mas vocês vão perceber que a resolução não é tão complicada assim. Vamos observar que nós temos esses dois resistores de 8 ohms aqui, já identificamos que estão em paralelo. Temos esses dois resistores de 12 ohms que também estão em paralelo. E o restante a gente não vai observar por enquanto. A única coisa que a gente vai fazer nesse primeiro momento é, antes de calcular esses resistores associados, dar uma olhadinha aqui nesses dois resistores de 1 ohm aqui. O que será que está acontecendo? Olha só, quando eu for fazer a minha medição, eu vou medir entre os pontos A e B. Será que a corrente elétrica fornecida pelo instrumento de medição vai passar por esses dois resistores que estão aqui? Então vamos observar que quando a corrente circular nesse circuito aqui, ela vai passar pelo ponto D e vai passar direto aqui para o ponto B. Ela não tem uma diferença de potencial entre este ponto e este ponto para fazer com que a corrente flua através desses componentes. Consequência disso, esses dois resistores não participam dessa associação. Pelo menos não fazendo associação, verificando a associação entre os pontos A e B. Legal, então vamos calcular agora o equivalente entre esses dois aqui de 8 ohms. Pelos exemplos anteriores, a gente consegue descobrir que é só pegar o 8 e dividir por 2, resultando num resistor de 4 ohms. Esses dois resistores de 12 ohms também, seguindo o mesmo procedimento, 12 dividido por 2, 6 ohms. Então agora, antes de continuar, vale a pena a gente redesenhar esse circuito para ver o que acontece. Então saímos aqui do ponto A, esse ponto A tem um resistor aqui de 4 ohms conectado aqui. Depois a gente entra aqui e temos um resistor de 6 ohms conectado aqui. Olha só, no ponto D e no ponto C, ou seja, em paralelo com o resistor de 6 ohms, nós temos esses dois resistores aqui para chegar no ponto B. Então a gente vai desenhar exatamente isso aqui. Então temos aqui um resistorzinho aqui e um resistorzinho aqui para chegar no ponto B. Vamos colocar os valores agora desses componentes. Então esse resistor aqui é de 6 ohms também, e esse resistor aqui embaixo é de 12 ohms também. Confiram sempre, né, o desenho que você fizer para verificar se vocês não estão esquecendo de alguma coisa. Então agora a gente consegue observar mais alguns componentes associados com associações conhecidas. Por exemplo, esses dois componentes aqui, esses dois resistores, estão associados em série. Em série, basta somar os valores. Então aqui a gente tem 12 ohms. Olha só que legal, talvez eu nem precise redesenhar o circuito, porque a gente já consegue identificar que agora esses dois aqui de 6 ohms estão associados em paralelo com esse de 12 ohms. Só que esses dois de 6 ohms equivalem a um de 12 ohms. Então a consequência disso é que a gente tem uma associação paralela de dois resistores, um de 12 ohms e o outro também de 12 ohms. Se a gente resolver essa associação aqui que eu marquei em verde, a gente vai ter 12 dividido por 2, então temos 6 ohms. Se você quiser redesenhar, você pode, mas a gente também pode identificar que nós temos, no final das contas aqui, esse resistor de 4 ohms associado em série com esse resistor final aqui que a gente encontrou de 6 ohms. Então nós já conseguimos escrever aqui o valor final. O resistor equivalente dessa associação é 4 mais 6, que dá um resistor de 10 ohms. Perceba que dos exemplos anteriores até esse, a gente começa a redesenhar menos o circuito. E a intenção é que vocês façam exatamente isso.
Conforme vocês vão entendendo o processo de cálculo e identificando os trechos de circuito mais conhecidos, vocês vão percebendo que não tem tanta necessidade de redesenhar o tempo todo. De qualquer forma, sempre que você se sentir inseguro, redesenha, não tem problema. O importante é você sempre entender o que você está fazendo. Nesse exemplo aqui de baixo, nós temos agora também vários resistores associados aqui. E agora a gente também pode observar que os resistores, aliás, o resistor de meio ohm, ele está em curto. Então olha só que interessante, esse resistor aqui, ele está com os dois terminais dele interligados no mesmo ponto, ou seja, ele está em curto. Isso significa que esse resistor também não participa da nossa associação. Poderíamos redesenhar esse circuito, identificando que nós temos um resistor de meio ohm ligado com essa associação paralela de dois resistores de 3 ohms. Bom, a associação paralela de dois resistores de 3 ohms aqui, a gente já pode identificar qual que é o resistor equivalente. São dois resistores iguais, de mesmo valor, associados em paralelo. A gente vai dizer que isso daqui é só pegar o valor de 3 e dividir por 2. 3 dividido por 2, a gente vai obter o valor de 1,5 ohms. Então a gente tem, no final das contas, um resistor de meio ohm associado em série com um resistor de 1,5 ohms. Então, facilmente a gente descobre que o resistor equivalente é a soma dos dois. Meio com 1,5, a gente tem 2 ohms ao todo. Olha só que legal, nem redesenhamos muito, só identificamos os trechos do circuito e a gente conseguiu descobrir qual que é o valor do resistor equivalente.